Fala galera, beleza? Sou o Linneu do Lendo Juntos, Literatura Pré-Vestibular, e hoje vou falar sobre a obra Niket, uma história de poligamia, de Paulina Chiziane. Essa obra magnífica da literatura moçambicana, que será cobrada nos vestibulares da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2025. Antes de começar a falar sobre a obra em si, lembre-se que se faz necessário contextualizarmos a escrita, o período em que a escritora fez essa obra e quem é a escritora. Vem comigo que eu vou te contar tudo, ou quase tudo. Paulina Chiziane é uma senhora negra nascida em 1955 na cidade de Lourenço Marques, atualmente Maputo, capital de Moçambique. E desde já agradeço muito por ser contemporâneo a uma escritora como Paulina. E olha só que interessante, ela é da mesma cidade de um outro autor solicitado nos vestibulares e que já falamos dele aqui no nosso canal. Lembram dele? Luiz Bernardo Ronuana, do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. E as coincidências não param por aí. Paulina também militou na Frente de Libertação Moçambicana, a Frelimo. Lá ela aprendeu a fazer política. O primeiro livro dela foi Balada de Amor ao Vento, publicado em 1990. E em 2002 ela publicou esse livro que discutiremos hoje, chamado Niket, uma história de poligamia. Já adianto a vocês que é um livro extremamente bem escrito, ganhador do prêmio Camões em 2021 e que nos leva a algumas reflexões sobre o poder do aculturamento, da força colonizadora como supressora dos costumes locais e como as pessoas lidam com essas mudanças promovidas por essa colonização, seja por meio da força ou por meio da religião, da catequização, das ideologias, que, convenhamos, não deixa de ser uma força, talvez e inclusive maior ainda do que a força física, não é mesmo? Para começar a história, ela se passa em Maputo. Não nos é explícito em qual período que se passa, mas eu acredito que essa história pode ser passada a qualquer tempo. Eu aviso, claro, que esse vídeo também contém muitos spoilers, e isso não te desobriga da leitura, pois vale muito a pena. Niket é uma dança sensual, uma espécie de dança do acasalamento, que permeará todo o contexto dessa escrita. Essa obra tem algumas reflexões importantes oriundas da literatura feminista, como Simone de Beauvoir, a ideia de que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. E após a leitura impactante dessa obra, o mínimo que eu espero é que essa frase passe a te incomodar, tá? Dispa-se de todas as conveniências sobre o que você, caro leitor, tem em sua mente como concepções de certo ou de errado, bonito, feio, doce, amargo. Saboreie essa obra como se estivesse degustando algo nunca antes provado. E não caia no erro de julgar Rosa Maria, a Rami, nossa narradora. A obra é narrada por ela, e ela é nossa personagem principal. E seu marido, Tony, Antônio Tomás, também é personagem principal. Pode ter dois personagens principais? Bom, se puder ter dois personagens principais, são esses dois aí que eu elegeria como personagens principais. São 43 capítulos. A história começa com o menino Betinho, filho de Rami e Tony, sendo atropelado por um carro. Corre para dentro de casa para se esconder. O motorista desce do veículo, dá uma prensa em Rami. Estamos em uma sociedade onde a mulher não tem voz nenhuma. E ela então diz: meu marido arca com um prejuízo. Ele é um chefe da polícia local. Ele tem dinheiro. Ora, mas onde estaria Tony quando Rami mais precisava? Tony nunca está em casa. Lembram do título da obra? Uma história de poligamia. Tony tem outra esposa. E não é um amante ocasional. Tony é um polígamo. Rami vai então conhecer Julieta, a amante esposa, a outra. E se engalfinharam na pancadaria. Saíram na mão. Saíram no tapa. Rami não aceita isso. Onde já se viu? Você está tomando meu marido, Julieta? Eu tenho 20 anos de casada com Tony. Tenho filhos com ele. E Julieta diz, ó, peraí. Filho por filho eu também tenho. Tenho inclusive casa. Olha a casa bonita que eu moro, Rami. Rami fica indignada, claro, né? Por isso seu Tony não parava em casa. Tony era um polígamo. Mas Julieta diz, olha, Rami, você está surpresa por eu ser a outra esposa do seu marido. Mas não para por aí não, tá? Tony não tem apenas eu como outra esposa. Ele tem também a Luísa. Ela é a terceira esposa de Tony.
Rami vai ao encontro de Luísa e também se espancam, e de forma mais violenta ainda, e vão parar na delegacia. Lá o carcereiro é alertado que ambas são esposas do chefe da polícia local, o Sr. Tony. Então o carcereiro as orienta a ir embora, né, e pasmem, Luísa, né, que é chamada de Lu a partir de então, já adverte: olha, Rami, se você for bater em todas as mulheres do Tony, tem mais uma, a Sally. E a Sally já alerta também. Tem uma outra também que se chama Mauá Salué. Parou aí, né? Tony tem 5 esposas e 16 filhos. Rami sendo a rainha, né, a esposa primeira. Isso é importante ser dito, pois ela goza de alguns direitos que as demais não têm. Então Rami está aqui em uma situação bem difícil. Até aqui temos a história apresentada. Esse é o campo onde toda essa história vai se desenrolar. Em cada capítulo, Rami faz algumas reflexões em frente ao espelho. Parece uma redundância, né? Reflexão em frente ao espelho, mas não é não. Ela vai em frente ao espelho e conversa consigo mesma. Reflexão em seu reflexo. Isso é bem importante, pois permite que percebamos que Rami faz algumas reflexões interessantíssimas quando está sozinha. Acho que muitas mulheres, quando lerem esta obra, elas entenderão muito bem a Rami. É uma personagem muito bem criada pela autora. Pelo que eu entendi, a poligamia é, de certa forma, cultural em território moçambicano, mas não dessa forma, sem que uma não saiba da outra. E nem todos os povos ou tribos moçambicanas adotam tais práticas, tá? E Tony tem uma influência cristã em sua formação. Seria um escândalo se sua família soubesse que ele era um polígamo. Na família tem padres, isso seria algo inimaginável. Vamos lembrar que Moçambique foi colônia portuguesa, né? E, então essa influência da religião é muito forte também em Moçambique, assim como no Brasil. Tem coisas bem interessantes sobre a cultura moçambicana neste livro. A completa submissão da mulher em relação ao homem. Ela serve o marido, o alimento ao marido, de joelhos. Ela também não pode comer a moela do frango. As partes mais nutritivas devem ser sempre dadas aos homens, tá? A esposa sempre sobra os pés do frango, as partes tidas como ruins do frango. Assim como as saladas aos homens são sempre dadas as melhores folhas e os melhores frutos, tá? Ou seja, é uma sociedade extremamente marcada pelo patriarcado e a mulher não pode opinar em nada. Rami então sai de um estado de situação vexatória e dá a volta por cima. E fica ruim pro Tony, viu? Mas fica muito ruim mesmo, e esse é o grande salto do livro. Tony completa 50 anos, Rami, fingindo não saber sobre as demais esposas, organiza uma festa de arromba. Convida todas as autoridades da região, parentes, muitos dos quais adotam discursos contra a poligamia, tá? Alguns são políticos e têm como mote de campanha o fim da poligamia, afinal foram colonizados por Portugal. E essa questão do cristianismo está muito forte no seio familiar. Olha só onde o Tony está se metendo, hein? A festa corre solta. Discursos eloquentes de padres, religiosos. A festa está muito boa, bebida, comida, e de repente, naquele salão, entram as 5 esposas do Tony e os 16 filhos. Detalhe, todas as esposas estão vestidas com as mesmas roupas e os filhos também, com as mesmas roupas. Imagine a cena, o escândalo. É fofoca pra Maputo por um bom tempo, hein? Gente do céu, Tony tem 5 esposas. Como assim? Tony entra em choque e vaza pra casa da mamãezinha dele. Vai lá chorar as pitangas. Como, mãe, que Rami teve coragem de fazer isso comigo? Que humilhação, mãe, que ela me fez passar na frente da minha família. A sogra de Rami, a mãe do Tony, depois teve uma conversa com Rami, né? E disse assim: Rami, você fez certo. Tony, se quiser ser polígamo, ele pode até ser, mas desde que seja do jeito certo, como manda os costumes. Rami então se alia com as demais esposas e elas entram num acordo. Vamos juntas, vamos nos conhecer e entender o que faz o Tony procurar outras mulheres, pois ele pode não parar em nós 5. E tem a questão das doenças, tem a questão financeira, e isso pode nos trazer problemas no futuro. Todas nós corremos riscos. E aliarmos, né, nos aliarmos nesse momento, é a melhor saída.
Tem a questão também da origem dessas mulheres, tá? Cada uma carrega uma história, pois Moçambique é muito grande e tem as mulheres do sul e tem as mulheres do norte, que são as nortenhas, né? As do norte têm alguns costumes muito diferentes em relação às do sul. Por exemplo, as do norte, elas frequentam escolas do amor, onde as mulheres adolescentes, ali ao entrar na fase da adolescência, elas frequentam para aprender coisas do amor. Elas também fazem tatuagens internas em seus órgãos sexuais, com o intuito de dar mais prazer ao marido. Tem também uma prática chamada de lulas, que são práticas de extensão das partes externas dos órgãos sexuais femininos. Entre elas também se questionam o formato do corpo, a cor da pele, e elas fazem várias conjecturas sobre os motivos pelos quais Tony busca prazer em outras camas. Então Rami agora está gozando das prerrogativas de primeira esposa, e cabe a ela organizar essas mulheres de forma a dar a elas independência financeira por meio do empreendedorismo. Uma inicia um salão de maquiagem, outra inicia um salão de cabeleireiro, outra monta uma loja de roupas. Elas se organizam financeiramente para não dependerem mais do Tony e vão começar a enfrentá-lo. Elas se organizam também por semana para dormirem com o Tony. Cada uma tem sua semana, e inclusive respeitando ali seus ciclos menstruais, tal. Tem toda uma organização. Isso facilita com que elas rastreiem os passos do seu amado. O que para o Tony não é nada agradável, né? O Tony se sente desconfortável nessa situação. E assim a história segue. Tá indo tudo bem, Rami organizando tudo e recaindo sobre ela a responsabilidade disso tudo. Tony não para. Tony é imparável. Ele arranja uma sexta amante, né? Chamada Eva. Uma mulher rica, mulata, não negra, né? Diferente das demais, e estéril. As 5 esposas ficam furiosas, pois isso não poderia acontecer sem o consentimento delas. Mas ao mesmo tempo elas sentem pena de Eva, afinal ela é estéril. Elas se vingam. Tony, ao chegar em uma das casas na semana lá da organização, né, da esposa da semana, estão lá 5 esposas. Tony já toma um susto, né? Essas 5 esposas se tiram a roupa, né, ficam despidas e se oferecem simultaneamente a ele. Isso para o Tony soa como uma afronta tremenda, né? A nudez feminina naquele contexto é como um prenúncio de má sorte. Os homens do sul não sabem lidar com a nudez feminina em forma de afronta. A mulher tem que ser cortejada. Mas lembra que o Tony começa a ser afrontado, né? Isso vai combinar com a reunião familiar. Um concílio. Eles têm essa questão de fazer reuniões para decidir as coisas, para os mais velhos opinarem, né? E a família do Tony, é claro, né, repele tal conduta organizada por Rami, né? Vocês mulheres, vocês não podem fazer isso de jeito nenhum, isso é uma afronta ao Tony, né? E você, Tony, você também não pode aceitar. E Tony não aceita, ele pede o divórcio, né? Não, Rami, eu quero o divórcio. Rami titubeia, fala, não vou aceitar o divórcio, que eu sou sua esposa, né? E até porque seria o fim da estrutura familiar organizada por Rami, né? E, consequentemente, as outras mulheres sofreriam muito. Interessante que Rami desenvolve ali um bem-querer por essas mulheres. Rami se mantém firme, mas tudo pode mudar. E vai mudar. Tony some. Um corpo é encontrado. Um corpo num estado não muito bom, foi atropelado por um caminhão. E a família de Tony diz que o corpo é do Tony. Rami sabe que é mentira. Ela alerta as demais, né? Olha, tem caroço nesse angu. Ela ainda diz, olha, ele tinha uma cicatriz aqui atrás da orelha, que foi de uma garrafada que eu dei nele, e esse corpo não tem cicatriz. Mas vamos lembrar que mulher não tem voz em Moçambique, naquele contexto, né? Então, ficou ruim para Rami provar que Tony estava vivo. Não tinha nem como provar. Rami, então, está viúva. Isso, na tradição moçambicana, não é nada bom. A viúva tem todos os seus pertences retirados. Seu corpo é mutilado, passam fezes em seu corpo, ela deve ficar com fome por um tempo. E o pior, 8 dias depois da morte do Tony, ou de qualquer marido, né? Ela deve ser cutingada. E o que é a cutinga? É uma cerimônia. A cutinga consiste no dever da viúva de manter relações sexuais com o irmão do falecido, com o irmão do Tony. Isso faz parte de um processo de purificação. E ela não pode nem pensar em não aceitar. Rami aceita. O escolhido é Levi, né, irmão de Tony. E Rami nem acha ruim não, tá? Ele é um cara bonitão, ela vai de boa e ela sente prazer nessa relação. Em uma cerimônia que ela deveria sentir nojo. Tony não morreu, tá?
Assim como Rami desconfiava, ele estava vivo. Ele havia ido a Paris para um tratamento de um problema no joelho. E a nova amante dele, a Eva, que ajeitou toda essa cirurgia lá para ele e que inclusive ele foi com a outra mulher, a Gabi. Quando ele chega, né, a casa havia sido toda dilapidada, Rami está num estado deplorável, já avisa que foi cutingada, né, olha, foi cutingada, seus bens foram pilhados pela sua família, né, e Tony fica enlouquecido, a casa não tem nada, as crianças passam necessidade, ele diz que vai se vingar, né, Tony, eu vou me vingar, eu não vou deixar desse jeito, mas a gente sabe que isso é apenas promessa, Tony já não está com essa moral toda, e as mulheres já se reúnem para decidir o que vão fazer, Tony voltou, né, bom, Tony não havia morrido, as outras esposas dele não precisavam esperar o luto, né, tendo em vista que tecnicamente e culturalmente elas não eram esposas, né, então Tony não pode reclamar muito, tendo em vista que ele morreu, né, situação bem complicada, as mulheres na verdade estão cansadas das mentiras do Tony, e nessa reunião elas dizem que nenhuma delas quer mais o Tony, e decidem então que devem arranjar uma outra mulher mais jovem para o Tony. Ele diz que não quer. Elas procuram uma moça mais jovem por todo o país e encontram uma moça, mas Tony rejeita essa moça. Tony fala, olha, não quero, tô de boa, não quero não. E nessa cultura moçambicana, um homem rejeitar uma mulher é uma demonstração de fraqueza. É uma confissão do fim da virilidade masculina. Tony já não é mais o mesmo. Após essa demonstração, né, após demonstrar isso, o homem abre a possibilidade, então, de que sua esposa ou suas esposas, né, procurem outro homem. Ou seja, a partir de então, elas estão livres para exercerem a sua sexualidade ao seu bel prazer. Então, elas dizem de forma uníssona, né, elas são unânimes em dizer isso. Para mim, já deu. Eu tô fora do Tony. Luísa já está de casamento marcado, inclusive ela ofereceu o marido a Rami, ela disse, olha Rami, se você quiser ser a segunda esposa dele, eu aceito de boa, né? Ela vem de uma cultura, de uma tribo ali que aceita essa questão da poligamia de forma natural, né? Uma outra se casou com um português já de idade, né? Muito rico, que a sustentava. Todas elas se ajeitaram em outros arranjos matrimoniais, que consequentemente culminaria na possibilidade, inclusive, dela ser a primeira esposa, né? De alguém. Mas o mais interessante é que isso se deu pelo fato delas também estarem organizadas de forma a não passarem fome, né? Elas estão trabalhando e Tony perdeu todas elas. Sobrou com Tony apenas Rami. E essa história se encerra com Rami e Tony conversando na casa vazia. Todas as mulheres voaram do ninho, né? Digamos assim. Rami mostra sua barriga crescendo. Rami está grávida. Triste fim do Tony, hein? Sozinho, velho, vazio. Clama por indulgência a Rami. Salva-me, Rami. Diz que esse filho é meu. E ela diz, eu sou mulher, esqueceu, Tony? Não salvo, eu sou salvada. E apenas sou salvada quando você quer. Dessa vez, Tony, você dançou. Esse filho que eu estou gerando é do Levi. E aí, gostaram desse vídeo? Esse vídeo não te exime de ler a obra que traz vários outros nuances literários moçambicanos, como costumes, crenças, misticismos e muito mais que você só irá se enriquecer caso leia essa obra. Se você gostou, segue nosso canal, curte, compartilha, comente, mas o principal, importantíssimo, leia Niket. Um abraço e até mais.